Hora Santa e o apostolado da oração. Bem, nós vimos no vídeo anterior que Santa Margarida recebeu de Jesus o pedido para unir unir-se a Jesus no Horto da Oliveira em oração, né, com a cara prostrada no chão, para aplacar, né, a ira do Senhor, a angústia e a desolação que Jesus sofreu, porque os discípulos dormiram e não puderam ficar uma hora sequer ali com Jesus. Vamos agora ouvir essa passagem bíblica que tem o título Suprema Angústia, Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caias em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em uma agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo adormecidos de tristeza. Disse-lhe: Por que dormes? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa é a passagem bíblica, né? Onde Jesus, na agonia dele, soa sangue. O apostolado da oração, ele trabalha com duas coisas básicas, né? O manual do coração de Jesus e a revista Mensageiro. Bem, o manual tem ali todas as orações que a gente precisa e o mensageiro, além dos temas, né, de cada mês, ele também vai nos atualizando das coisas da igreja, tem catequese, é uma revista maravilhosa. Eu, quando conheci, estava na catequese e eu consegui dar muita catequese, fazer dinâmica com alguns textos, sabe? É muito bonito a forma que é escrita, é uma revista belíssima. Eu sou apaixonada, sou assinante do Mensageiro, estou falando aqui, não ganho nada com isso, mas eu acho que as pessoas deveriam fazer assinatura, né, e conhecer melhor a igreja e rezar, enfim. Por que eu estou falando disso, né? Como que o apostolado da oração faz a hora santa? No Manual do Coração de Jesus, que é esse livro, né, um vermelho, né, mais forte, nós temos duas horas santas, uma totalmente bíblica, né, que a gente vai rezando as passagens bíblicas, e a outra hora santa, das 12 promessas, onde a gente vai rezando as promessas do Sagrado Coração de Jesus. E temos a revista Mensageiro do Coração de Jesus, que a gente no dia a dia chama, o mensageiro chegou? Chegou, né? É aquela alegria, porque a gente usa no encontro mensal que a gente tem e também na adoração, né? Então, veja bem, essa hora santa, né, a questão bíblica das 12 promessas nos ajuda, né, é uma questão assim mais do apostolado para o apostolado, é muito gostoso rezar. É muito gostoso rezar com o apostolado essa hora santa, né? A gente vai rezando com calma, a gente já fez visitas rezando a hora santa na casa das pessoas, é uma bênção.
é uma bênção. E de preferência, né, diante do Santíssimo, exposto na quinta-feira, que é dia de adoração, é uma bênção mesmo de Deus. A segunda é a revista Mensageiro. Nós que somos do apostolado, cada mês nós rezamos uma intenção do Papa. E na revista Mensageiro tem sempre uma matéria explicando o tema do mês. Por exemplo, desse mês de junho é sobre a abolição da tortura. Então tem lá a matéria explicando esse tema. Então você lê esse tema, né, e já entende um pouquinho, já dá para entender por que, né, desse tema ser escolhido, o que está acontecendo. Né? A gente reza aquele momento ali, a gente entende que a igreja está vendo que as coisas estão acontecendo. E aí nós temos a hora santa, né, com o tema do mês. Qual a importância disso? Porque a hora santa, como nós vimos, é o momento da agonia de Jesus, que ele vê que a humanidade vai cometer pecados ainda pior depois que ele vai doar como Cordeiro de Deus. Depois da crucificação, as pessoas vão cometer pecados ainda mais horrendos. Então, assim, quando a gente reza a hora santa com o tema do mês, a importância é que nós estamos rezando as agonias do coração de Jesus. Porque Jesus, lá no Horto da Oliveira, ele viu tudo que estava para acontecer. Né? Ele viu tudo que estava para acontecer. Então, quando a gente reza um problema atual, nós estamos nos unindo ao coração de Jesus. Né? A hora santa sempre tem uma passagem bíblica, sempre tem uma reflexão, o tema, né, da reunião do apostolado da oração também. Então, é o momento que a gente para e começa a pensar, porque será que existe ainda crime de tortura nos tempos de hoje? Existe. Olha as dores da igreja, né? Então, cada mês a gente tem essa possibilidade de nos unirmos, né, com aquele tema que é uma realidade social que a igreja não está de olhos fechados, está vendo, que Jesus já viu lá no Horto da Oliveira. Então a gente reza nessa simplicidade e quem vai fazer alguma coisa é Jesus. E Jesus é que tem força para pegar nossa oração e transformar num ato concreto, né, de aparar certas situações, de aparar a fúria de Deus, né? Então, esse trabalho de formiguinha que o apostolado da oração vai fazendo agrada muito ao coração de Jesus, porque nós fazemos o que é possível, entendeu? A gente geralmente se reúne, por exemplo, tem apostolado da oração que reúne, faz essa hora santa na quinta-feira, né? Com bastante tempo, Jesus expôs. Tem apostolado por aí que reza antes da missa de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Aí reza antes a hora santa. Mas o importante é que reze. E diante de Jesus, né? Se você está na igreja, Jesus Eucarístico está lá, então está diante de Jesus. Então, essa é a beleza, né? Essa é a beleza. Outras coisas que nós também podemos fazer durante a hora santa é rezar pelas pastorais e movimentos, porque, gente, a gente sabe que o demônio ataca e atenta, né? Eu tenho visto dentro das pastorais e movimento muita coisa ruim acontecer e que sim, é o demônio que tem feito muita coisa. Lógico, as pessoas se permitem ser má, cruel, mas você vê que tem coisa que é sobrenatural, né, acontecendo. Então, assim, é preciso rezar pela igreja, pastorais e movimentos, pelas famílias, né? Nossa família está sendo atacada diariamente pelos enfermos, pelos sacerdotes, né? O sacerdote precisa de oração. Ele precisa, o sacerdote nos dias atuais, ele é sobrecarregado administrativamente. Ele, assim como nós, né, tem esse ataque de informações. O padre tem que ser uma pessoa informada, né? Tem que ser uma pessoa conectada e ao mesmo tempo também tem que se desconectar das coisas do mundo e ter seu tempo diante das coisas do céu.
E a vida de um sacerdote, cada vez mais a gente observa, não é fácil, nunca foi, mas está ficando mais árdua essa missão. E eles precisam de oração. Sem o sacerdote, não tem missa, não tem sacramento. Sem o sacerdote, um católico não vai para frente. A gente precisa rezar pelos sacerdotes, precisa rezar pelas vocações, né? Rezar pelas pessoas que conhecemos. Então, assim, essas orações é que a gente, no apostolado que eu participei, a gente toda quinta-feira se reunia. Então, a gente podia ali colocar nas intenções, todas juntas, né? Nós podíamos botar ali todas essas intenções que eu falei para vocês, pela igreja, pelo padre, pelos enfermos, pelas pessoas que conhecemos, né? E o que a gente reza? Fora, né, o que eu já falei que tem no manual, que tem as duas horas santas, e também no mensageiro a gente reza ladainhas, terços, mas tudo voltado para Jesus. Então tem ladainha em terço do Sagrado Coração de Jesus, tem o terço da humildade, tem o terço do Preciosíssimo Sangue, tem o terço e ladainha também do Preciosíssimo Sangue, tem o terço e a ladainha da misericórdia. Então toda a oração voltada para Jesus, né? Tá ali voltado para o coração de Jesus, aí nós fazemos. Em outro momento, em outro horário, a gente pode rezar terço nas nossas casas, terço de Nossa Senhora, mas nesse momento de hora santa, né, a gente se volta para o coração de Jesus. E é necessário rezar. E é necessário rezar. Mesmo, né, que a gente não tenha o Santíssimo exposto, ainda que muita coisa, né, tem acontecido. Muita coisa tem acontecido. Infelizmente, antigamente, na quinta-feira, você via missa de manhã, de tarde, de noite, via Santíssimo exposto, via padre atendendo confissão, né? Hoje, a gente tem uma missa ou de manhã, geralmente é bem difícil achar missa à noite em matriz, né? Confissão, o padre às vezes não atende, que antigamente atendia de manhã, de tarde, às vezes ou só de manhã ou só à tarde, né? Antigamente as igrejas ficavam cheias na quinta-feira e hoje nem tanto. Hoje não fica o dia inteiro. Hoje, às vezes, meio-dia lá da benção acabou, né? Então, por quem não pôde ir de manhã, não tem adoração com Jesus exposto, né? Enquanto a igreja estiver aberta, Jesus lá no sacrário, né? Ainda é Jesus. Então, mesmo que você não esteja vendo, né? O Jesus exposto é lindo, coloca no ostensório, né? É um momento mais propício para adorar, mas Jesus lá no tabernáculo, lá no sacrário, ainda é Jesus. E a gente tem que rezar, porque a gente tem visto as coisas acontecendo dentro e fora da igreja, né? Um exemplo, né? Eu falei que antigamente tinha muita missa, agora não tem. Mas o problema é que hoje existe um número significativo de pessoas na liturgia e na messe, mas na hora de servir não quer ir servir, não aparece, entendeu? Outra coisa muito triste também é que o povo não está mais aparecendo para adorar. Aí vai deixar a igreja aberta? Pelo menos onde eu moro, né? A questão de segurança já roubaram até dentro da igreja. Já aconteceu alguns casos particulares. Então, assim, mesmo com câmera e tudo mais, mas então vai deixar a igreja aberta lá por quê? Né? Para correr o risco da pessoa pegar Jesus e Deus sabe fazer o quê? Então, assim, às vezes a gente fala, a impressão que tá criticando o padre, mas não é. Eu estou enxergando a situação no todo, né? Então, a gente tá vendo as pessoas que só vão à missa domingo, não vão na quinta-feira, não vão na sexta-feira, diminuiu muito o número de fiéis dentro da missa diária. Então, a gente vê isso, né? A gente tá vendo, por exemplo, nas pastorais mais antigas, em movimento, que geralmente composto por pessoas de idade, como Legião de Maria, Terço dos Homens, Apostolado da Oração, tendo tanta confusão interna,
Isso quer dizer que é briga, né? Aí as pessoas se desentendem e aí já não se unem mais para rezar, e se reza com aquele cisco no olho e fica aquela dificuldade, né? Não é mais como antes. E a gente está vendo isso, eu já ouvi situações de pessoas de todo lugar do Brasil, que eu conheço pessoas na internet, a gente troca, faz partilhas, e isso aí você acha que é o quê? O inimigo sabe que as pastorais mais antigos, movimentos mais antigos, é o que sustenta a igreja em oração. Então, se essas pastorais e movimentos estão brigando entre si, né, dentro dos grupos, não se entende mais, ou faz birra com o sacerdote faz birra com aquele grupo, né, toma aquele ranço e fala, olha, tudo que vem agora daquela pastoral já diz não, né? Isso aí é falta de oração, né? Porque é isso que o inimigo quer. Que se essas pessoas deixam de rezar, deixam de estar em adoração, o sustento da oração da paróquia, da diocese, ela é quebrada. E aí abre brecha para acontecer tanta coisa, né? E no mundo afora, a gente sabe que as ideologias, né, que estão rondando aí o mundo, que diz que a pessoa já não é mais pessoa, tem gente aí que se identifica como um cachorro, aí passa o dia inteiro latindo que a pessoa nasceu ser humano e fica latindo, entendeu? É coisa absurda isso, eu não estou inventando. Eu vi isso, a professora americana falando, os alunos latem, e eu não posso dizer que ele não é um cachorro porque ele se sente um cachorro. Agora, olha que ideologia, né? É perversa. A pessoa é um ser humano, mas botam na cabeça que você pode ser o que quiser, inclusive um cachorro, um gato, né? Então, as pessoas com comportamento doido, né? Isso aí é só um dos exemplos. Guerra, né? A gente está vendo, infelizmente, que ainda está tendo essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, entre outras guerras que já estavam vindo, né? Doenças, é porque as pessoas pararam de postar assim as doenças, mas a pandemia não existe mais, mas existem outras doenças e que têm assim tomado conta de vários países. Só que as pessoas, né, não se preocupam até que façam um alerta, um alarde geral. Mas essas coisas têm acontecido, né? E sem oração, gente, é terrível. Nós podemos parar muita coisa pela força da oração. Então, precisamos, né, realmente estar de frente dessa batalha, fazer a hora santa, para que Jesus veja que tem pessoas sim aqui na terra pedindo perdão pelos pecados, tem pessoas sim, né, que se importam com o coração dele. Bem, gente, eu sei que eu falei bastante coisa e parece que saiu da rota, mas não saiu. É isso que é a hora santa, né? Aquelas orações simples estão atingindo o mundo inteiro com a bênção e a graça do Sagrado Coração de Jesus. Eu creio. E você crê? Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. E eu peço, Jesus, protege o apostolado da oração de todas as tretas e confusões. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.